Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aproveitando um pouco da lida do dia a dia. A gente está aqui tratando as novilhas, nossas terneiras lá embaixo, as novilhas. A Maria está aqui descansando um pouquinho. Faz um oi pro pessoal. Estamos aí, na lida do dia a dia aqui da propriedade. Eu vou aproveitar que a gente está aqui tratando os animais com a silagem de aveia para mostrar para vocês o resultado. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, mostrando o dia em que eu cortei a silagem de aveia, como a gente colocou no silo e tal. E hoje eu vou mostrar para vocês o resultado. O nosso silo está quase vazio, ó. Tem um pouquinho de silagem de aveia lá ainda. Vou mostrar aqui como é que ela tá. Ó, tá assim a nossa silagem de aveia, ó, né? E vou mostrar para vocês o que eu achei. Foi a primeira vez que eu fiz silagem de aveia aqui na propriedade. Eu não conhecia antes, só ouvia o pessoal falar. E muito do que o pessoal falava era mal da silagem de aveia. E no vídeo aqui eu vou falar para vocês o que eu achei dessa silagem. Bom, primeiro ponto, eu cortei a aveia um pouco verde ainda. Eu cortei ela, adiantei ela, o corte dela, porque eu queria plantar milho, né? E para não atrasar muito o plantio de milho, eu acabei cortando a aveia um pouquinho cedo. Isso fez com que tivesse muita umidade. Então essa silagem aqui ficou uma silagem bastante úmida, né? Tem muita umidade aqui, ó. Vocês podem ver que ela é bastante úmida. Então esse é um ponto negativo aqui do meu silo, porque ela acaba estragando rápido, né? Então a gente tem algumas perdas na parte de cima da lona e tem também algumas perdas aqui embaixo, ó. Por causa da muita umidade, como vocês estão vendo, ó, ela acaba meio que apodrecendo e até tem algumas larvas que ficam na parte de baixo. Aqui do lado também, né, uma partezinha dela apodrece, ó, fica preta e apodrece porque realmente é muita umidade que tem nessa aveia. Então o ponto dela teria que ser um pouquinho mais seca do que ela estava. Segundo ponto, você tem que tratar bastante, tem que tirar uma camada generosa por dia para ela não oxidar muito rápido, para ela não ficar preta e ficar fedida. Então a gente também pode ver aqui que o normal dela seria essa parte aqui, ó, bem amarelinha, né, bem bonitinha. Agora que a gente prendeu as novilhas, tirou elas nos dias do pasto, a gente está tratando mais silagem, então a gente está tirando uma camada maior. E com isso ela não está estragando tanto, ela fica com o cheiro bom, ela fica com uma cor bonita. Então seria a dica essa: se você for fazer silagem de aveia, você tem que dimensionar o teu silo para você realmente tirar uma boa camada de silagem todos os dias. Teria que tirar uma camada maior do que o milho, né? O milho seria de 15 a 20 centímetros. Eu indicaria para a aveia você tirar mais de 15, 20 centímetros por dia, que aí você vai conseguir ter uma silagem de boa qualidade. Com relação ao custo da produção de silagem de aveia, na minha propriedade, no meu caso, como foi feita a silagem em área arrendada, com todo o equipamento, serviço terceirizado, o custo da silagem de aveia ficou o mesmo custo da silagem de milho. O custo não mudou nada, porque eu implantei ela, fiz uma boa adubação, né, todo o manejo certinho. Ela ajudou um pouquinho porque teve muito vento e muita chuva, então ela tinha caído um pouco, o que reduziu um pouco a produção dela por hectare. Mas o custo para mim ficou a mesma coisa. Se você tiver maquinário na sua propriedade, não precisa pagar aluguel de área e tiver disponibilidade, por exemplo, de esterco de suínos, você vai ter um custo bem mais baixo em relação ao milho. A palatabilidade dela é inferior ao milho, ou seja, os animais não gostam muito de comer a silagem de aveia. Eles comem porque eles são obrigados. Se eu colocasse silagem de milho e silagem de aveia lado a lado no coxo, primeiro elas comeriam a silagem de milho para depois comer a silagem de aveia. Mas elas comem igual, né? E os animais ficam tão bonitos da mesma forma. Eu tive a experiência quando eu ainda tinha as vacas aqui embaixo. Eu tratei um tempo silagem de aveia pura para as vacas, não tive diminuição da produção de leite, né? A produção de leite se manteve estável, saindo na época da silagem de sorgo para a silagem de aveia, a produção de leite ficou estável. Então esses são os pontos principais que eu teria para você. O corte com a aveia um pouquinho mais seca do que aparece no vídeo, que tem o link aqui embaixo.
você dimensionar bem o silo para você conseguir tirar uma camada maior de silagem todos os dias, né? E o outro ponto que seria em relação à produção dela, que aqui ela se equivaleu à mesma coisa, no caso com a produção de leite com silagem de sorgo. E um detalhe, eu usei inoculante aqui na silagem e eu acredito que seja um dos fatos que tenha pouco fungo. Teve um pedacinho do silo que teve mais fungo, mas agora que a gente está tirando mais quantidade, não se tem mais tanta quantidade de fungo. A gente só tem por cima aqui na lona e nos cantos um pouquinho que aparece às vezes. Mas está aí a minha impressão sobre a silagem de aveia. Ela é boa no sentido de você conseguir tirar mais foragem da terra, né? Você consegue fazer uma safra a mais, uma colheita a mais e utilizar áreas que no inverno você não consiga utilizar para fazer o pastejo dos animais, você consegue utilizar para fazer silagem de aveia. Se você já fez na sua propriedade, deixe a sua impressão aqui nos comentários para a gente saber aí na sua propriedade como foi com a silagem de aveia. Um abraço para você e até o próximo vídeo.